Sejam muito bem-vindos ao Destravando o seu pós-bari, programa dedicado a você, paciente pós-bariátrico, que está desejando destravar o seu emagrecimento. Meu nome é Carlos Henrique Arruda Salles, sou cirurgião do aparelho digestivo, especialista em medicina do esporte, com mais de 14 anos de atuação na área de emagrecimento e obesidade. Venho aqui para trazer para você o que há de melhor no conteúdo que pode destravar de fato o seu emagrecimento. E aqui são os principais objetivos nossos: fazer com que você destrave, que você possa retomar a caminhada rumo ao seu emagrecimento saudável e de maneira segura. O episódio de hoje é a vida do pós-bari. O que eu faço agora que a lua de mel acabou? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que é esse pós-bariátrica, né? O que é o pós-bari. Pós-bari literalmente é o período pós-operatório, ou depois da cirurgia. Você fez o procedimento operatório e você vai passar por estágios de pós-operatório. O estágio inicial, em que você sai da cirurgia e vai começar a recuperação ainda dentro do hospital, é um período que ele pode demorar aí 24, 48 horas, a depender. Hoje em dia, cada vez mais rápido o pós-operatório vem acontecendo, e aí você vai para casa, começa aquela dieta maravilhosa, líquida, né? Todo mundo sabe que é bem gostoso ficar lá 15 dias tomando apenas líquidos. Essa é a fase mais inicial, em que a perda de peso ela é mais contínua, porque você está realmente numa dieta bastante restritiva, passando por um momento de readaptação. Gradualmente você vai retomando a dieta até que mais ou menos por volta de 45, 60 dias você provavelmente já vai estar comendo uma dieta mais caseira. Mas ainda assim você vai perceber que o seu organismo não está totalmente adaptado a essa nova alimentação. Pouco volume, você já se sente plenamente saciado. E é o momento que você deve aproveitar agora para construir uma nova rotina, caso isso não tenha sido feita antes da cirurgia, o que é o ideal. A partir desse momento, você vai fazer mudanças alimentares importantes, porque é a partir desse momento que você vai aprender para o restante da sua vida o que você pode, o que você não pode, e quando você pode e quando você não pode fazer para evitar com que a sua perda de peso, que o seu emagrecimento realmente aconteça. Independentemente do que você faça, essa fase que compõe o pós-operatório imediato até completar mais ou menos um ano e meio é chamado de lua de mel da bariátrica, do pós-bari. Por que lua de mel do pós-bari? Porque é o período que, independentemente do que você faça, você vai perder peso. Isso é extremamente importante. Mas é uma faca de dois gumes, porque você pode aproveitar esse momento e realmente fazer tudo o que é correto e conseguir chegar ao teu objetivo de maneira saudável e segura, mas você pode, infelizmente, e acontece bastante, aproveitar esse momento e achar que pode fazer de tudo e que mesmo assim você não vai voltar a engordar. Pessoal, é fundamental e eu aqui trago para vocês alguns detalhes estatísticos importantes, né? É sabido que 30% dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, eles vão voltar a engordar, eventualmente até acima do peso anterior à cirurgia. E o problema não foi a sua cirurgia, o problema foi como foi conduzido o seu pós-operatório. Isso é extremamente importante porque passa exatamente por essa fase da lua de mel que eu estou falando para vocês e a importância que eu trago para ela mais uma vez para destravar esse momento que você está vivenciando ou que você já vivenciou e para que a partir desse um ano e meio você tenha uma retomada, você tenha uma consistência e possa continuar emagrecendo ou se manter magro. E para isso algumas rotinas são necessárias. A rotina ela é fundamental na nossa vida. A gente vive de rotina, a gente faz tudo baseado em rotina. A gente acorda num determinado horário, a gente vai dormir num determinado horário, a gente escova dente todos os dias. Isso são rotinas que são implementadas no nosso dia a dia. E a gente pode sim modificar algumas rotinas, por exemplo, o trabalhador que é de turno, aquela pessoa que trabalha 12 por 36, é o enfermeiro, é o médico, é o plantonista lá da área de segurança pública.
Essas pessoas, elas têm eventualmente uma rotina antes de entrar no seu labor, no seu trabalho. A partir do momento que eles começam a trabalhar e têm essa nova rotina, eles percebem que precisam se readaptar, dormir eventualmente um pouco mais cedo ou aproveitar esse momento em que chegam em casa, que a casa está tranquila, fechar toda a casa e fazer um descanso após. Então, rotinas, elas podem ser sim mudadas, e elas devem ser mudadas quando a rotina que você está vivendo ela não é saudável. Por que que eu digo isso? Porque se você vem vivendo uma rotina que não te traz benefícios, agora, esse momento é o momento de você mudar tudo e começar uma nova rotina em sua vida. Eu sempre falo para meus pacientes que tudo que você faz mais do que 2 vezes na sua semana, consistentemente por mais de uma semana, já virou uma rotina na sua vida. Óbvio, é um exagero que a gente traz, mas para mostrar para ele que, por exemplo, a cervejinha que ele toma na sexta e no sábado, toda semana, é uma rotina. Especialmente quando esse paciente consome mais do que 2 vezes na semana. Vamos dizer que ele faça isso 3 vezes na semana. Vocês já perceberam que 3 vezes na semana é quase a metade da semana? E isso é prejudicial, porque a bebida alcoólica, e aqui eu não estou falando de quem bebe ou de quem não bebe, estou falando apenas exclusivamente como um hábito, tá? Ela muda o seu metabolismo, ela altera a quantidade de calorias que você está ingerindo e às vezes sem nem a gente perceber. E eu não estou dizendo para você, se você gosta da sua cervejinha, que você deve parar de uma vez de fazer isso, mas deve fazer isso com cálculo, deve fazer isso de uma maneira objetiva, de uma maneira calculada, para que você não perca a sua rotina. E aqui eu vou sempre bater firme hoje, nesse episódio de hoje, muito em cima da rotina. E eu não vou falar de dieta, eu não vou falar de atividade física, porque hoje não é o momento de falarmos sobre isso. Hoje é o momento de falarmos sobre o que a rotina vai trazer para você, o que a gente faz de errado e que a gente pode modificar, trazendo um novo, ressignificando esse momento para você, trazendo realmente o que é certo e o que vai contribuir para que você possa atingir o teu objetivo, que é emagrecer. Porque se você está acompanhando esse vídeo, eu tenho certeza que você quer uma vida nova, uma vida com novas rotinas, uma vida com um novo significado, e aqui você vai encontrar isso. E eu vou te ajudar. E essa é uma oportunidade de ouro para você. Por quê? Eu estou trazendo dicas de dentro do meu consultório, coisas que eu falo para os meus pacientes, que eu falo para os meus pacientes que vão passar por cirurgia ou que já passaram pela cirurgia, que constantemente podem me ouvir falando isso. Eu estou falando aqui para você, nesse momento, tudo o que você precisa saber para criar novos hábitos, criar novas rotinas. Além disso, você vai poder entender que essa fase muda completamente a forma como você encara o seu pós-body. E ao invés de viver com culpa e com medo do reganho, hoje é o momento que você vai passar a entender que a bariátrica, ela passa por esses momentos e que eles são obrigatórios, não tem jeito, a gente vai vivenciar isso, mas que cada momento exige uma estratégia diferente. Existe o tempo de você plantar e existe o tempo de você colher. Na bariátrica é a mesma coisa. Enquanto você passa pelo período da lua de mel, ou até mesmo um pouquinho antes disso, antes da bariátrica, você já começa a plantar o que você vai semear, o que você vai colher lá na frente. Você semeia a sua saúde, você semeia a sua nova rotina. E como que se faz isso? Mudando-se hábitos, trazendo bons hábitos para dentro da sua casa. Tenho certeza que se eu dissesse para você uma pequena coisa aqui, você pode até me julgar nesse momento, mas eu vou falar assim mesmo. Você daria veneno para o seu filho? Você daria veneno todos os dias para o seu filho? Pois é. Quando eu falo isso, pode parecer estranho, mas é o que exatamente a gente faz quando a gente compra doces em casa, quando a gente traz refrigerante para dentro da nossa casa, especialmente os refrigerantes normais, quando a gente deixa de praticar uma atividade física e não contribui para que ela seja implementada dentro do nosso lar, quando a gente deixa de fazer uma rotina de sono, uma higiene de sono bem feita com as nossas crianças, quando a gente permite com que eles comam doce em horários inapropriados. Isso é a mesma coisa
que dar veneno. E se hoje você vive uma rotina de um paciente obeso ou que está passando pelo processo de pós-bariátrica, em algum momento essa rotina foi sua, de comer errado, de comer mal, de comer de maneira inadequada, de deixar de fazer atividade física, e isso tudo deve acabar dentro do seu lar, para que você permita que as novas rotinas saudáveis, entrem no seu lar. E isso é importante, porque um lar modificado, ele é capaz de tudo. Quando a família unida em torno de um bom propósito, se realmente está fortalecida, esse propósito acontece de uma maneira assim, muito rápida. E quando você entende isso, organizar vai ser muito mais fácil. Você vai conseguir organizar a sua rotina alimentar, porque inclusive os seus familiares vão te ajudar nisso. Você vai reduzir a ansiedade na hora de subir na balança, porque você sabe que você está fazendo o que é certo. E mesmo que eventualmente escorregadas aconteçam, você não vai se culpar por isso, porque é uma escorregada. E elas vão acontecer, porque você é humano, eu sou humano, você erra, eu também erro. E isso vai acontecer, não tem jeito. Importa sim o que você vai fazer após isso. Você vai deixar isso te abater ou você vai se fortalecer para que na próxima vez isso aconteça com menos frequência? Eu acho que você está seguindo pelo segundo caminho, tenho certeza disso, porque você está assistindo esse vídeo. Então deixa eu dar o exemplo de uma paciente, Juliana, 63 anos, uma senhora prestes a ser avó. Ela se encontrava obesa grau 2. Ela já tinha dores no joelho, dificuldade para se abaixar, inclusive para amarrar o seu cadarço. Ela passou pelo procedimento operatório e, como toda a rotina que eu faço com os meus pacientes, ela começou desde antes da cirurgia a se preparar psicologicamente. Ela começou a se readaptar, ela começou a ir no psicólogo para poder mudar a cabeça, a forma como ela via a comida, né? Além disso, ela começou a fazer uma atividade física. Sim, ela não fazia sedentarismo, e isso ela começou a fazer da maneira dela, uma atividade física leve, uma caminhada e uma hidroginástica. E ela começou a comprar alimentos de uma maneira diferente, parando de comprar alimentos que outrora ela compraria. Vou dar um exemplo bem simples aqui: leite condensado. Parou de comprar. E isso veio desde antes da cirurgia. Resultado? Sucesso total. 9 anos de acompanhamento, ela chegou no peso de nadir dela e aumentou apenas 1,5 kg depois, mantendo esse peso até hoje, com muita saúde, com muita segurança, com muita tranquilidade. Não foi fácil, porque a mudança de rotina, ela não vai ser fácil, porque você está com aquilo entranhado na sua pele. Mas é possível sim mudar essa rotina com muita força de vontade, com muita garra e com muita determinação. E foi isso que a Juliana teve e hoje ela tem um sucesso na sua perda de peso, na sua manutenção. Ela recorrentemente vai ao consultório, pelo menos uma vez por ano, passados os primeiros 2 anos. Ela vai anualmente para ver conosco como estão as suas vitaminas, como estão seus minerais, como está a sua densitometria, e assim ela tem certeza que está indo tudo bem com ela e ela pode continuar seguindo por aquele caminho que está tudo bem. Temos também o exemplo do senhor Alexandre, 43 anos, militar da Marinha, que passou pela cirurgia bariátrica também, da mesma maneira que a dona Juliana. Começou o seu processo de emagrecimento ainda antes da cirurgia bariátrica. Ah, doutor, mas eu preciso começar antes? Precisa. O médico que fala para você engordar, corra dele. Por quê? Primeiro, além de ser errado você mandar o paciente fazer algo que é contrassensual, você está buscando uma cirurgia para emagrecer e você vai engordar antes de ir para a cirurgia, olha o contrassenso. Segunda coisa, você aumenta o processo inflamatório, podendo piorar, inclusive, o resultado da tua cirurgia, aumentando o índice de complicações. Então, quando você faz isso, você corre 2 riscos. O primeiro, de já começar todo o processo de maneira errada. O segundo, de complicar ainda mais o teu processo de recuperação no pós-operatório. E imagine, se você precisa engordar 5 quilos para poder entrar no peso de bariátrica, tem alguma coisa aí que não está batendo. Ou o seu médico realmente ele não sabe o que está fazendo, ou você está num desespero tão grande que você está se permitindo fazer coisas que são absurdas e não está percebendo. E aqui eu estou para te ajudar. Vamos lá. Seguindo o caso do Alexandre, militar, 43 anos, buscando uma melhora de qualidade de vida, 2 filhos pequenos, não conseguia nem mais brincar com os filhos
de cansado que ele ficava. E ele não conseguia nem fazer as atividades militares mínimas que ele precisava em termos de atividade física para galgar na sua carreira. E isso estava prejudicando, inclusive financeiramente. Bom, começamos o processo de emagrecimento. Ele foi para a cirurgia com pelo menos uns 8 quilos a menos e a partir disso ele conseguiu alcançar o sucesso na sua cirurgia. 5 anos após, ele mudou de cidade, como militar que ele é. Ele acabou voltando para o Rio, mas a gente recorrentemente fala por telefone, WhatsApp. Eu procuro manter esse contato com os meus pacientes para que eu entenda e saiba o que eu posso fazer de ainda melhor para que esse paciente consiga alcançar. Ele vem mantendo o peso de maneira adequada, ele voltou a brincar com as crianças sem ter cansaço, ele voltou inclusive a fazer as atividades físicas, o TAF, que ele tanto queria para poder passar para o próximo nível da sua carreira, e hoje ele é um sargento. Hoje ele pode dizer que ele é um sargento da Marinha do Brasil. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu senti orgulho por ele, porque ele estava entrando em depressão em função dessa indisponibilidade de ascensão na carreira. O cara é apaixonado por isso e vou te falar, a partir desse momento mudou a vida dele. E assim eu sinto que a minha vida muda também, porque se o meu paciente está melhor, se o meu paciente está indo bem, eu estou indo bem também, porque eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Agora, se você fez a bariátrica e por algum motivo ou por outro, você chegou no momento em que a bariátrica parou de fazer efeito, ou seja, você estacou no peso, mas ainda não chegou no peso que você pretendia, será que a bariátrica parou de funcionar? Será que realmente isso aconteceu? Vamos pensar junto comigo. Você fez uma cirurgia que tem um nível de perda de peso. Se for o bypass, 35, 40%, se for sleeve, entre 25 e 35%, mas você não alcançou essa perda toda de peso. O que será que aconteceu? Aonde foi que o curso do rio se dobrou e você não conseguiu chegar naquele ponto que você deveria? Será que realmente foi a cirurgia que não deu certo? Ou será que foi você que não fez a sua parte? E eu que não estou jogando culpa para cima de ninguém. Estou apenas tentando abrir os seus olhos para uma situação que pode acontecer. E sim, ela vai acontecer se você não tiver uma sistematização do que fazer. E lembrando, sistematização chama-se rotina, uma rotina de pós-operatório bem executada. Por isso que eu falei no começo do episódio que a rotina é parte do processo de reeducação que você deve passar agora que você está nessa fase de lua de mel, aproveitando esse momento para aprender o que fazer para quando esse momento acabar, você estar com uma nova rotina implementada. Um pequeno detalhe que eu acabei não comentando no começo, por que é tão importante implementar essa rotina antes de acabar o momento da lua de mel pós-bariátrica? Por um simples motivo. Teu organismo, ele vai se readaptar. E se você não aproveitar esse momento em que você está passando por toda essa alteração metabólica que está te auxiliando, a redução de fome, a redução da sensação de satisfação, né? A melhora da sensação de satisfação, com a redução natural da comida que você deve fazer. E se você não tiver uma rotina alimentar adequada, consumindo alimentos de alto valor calórico e rapidamente absorvidos, meu amigo, minha amiga, não vai ter nada que a gente faça, em cirurgia nenhuma, que vai fazer com que você consiga de fato perder peso. Agora, se você fez tudo certo, a cirurgia está toda certa, temos que buscar novos caminhos para que você consiga realmente alcançar a perda de peso. E aí existem vários outros problemas, visto que a doença é uma doença que tem vários aspectos a serem estudados ainda, mas que eu devo dizer para você que com essas pequenas ajustes que a gente faz nas suas rotinas, tenho certeza que você vai conseguir sim, em 90% das vezes ou mais, alcançar o seu objetivo da perda de peso tão desejada. Retomar essa perda de peso tão desejada. E se eu quiser voltar a emagrecer, eu vou ter que fazer novamente toda aquela restrição alimentar? Eu vou ter que fazer todas aquelas dietas, enfim, né, que eu já fiz na minha vida, que nunca deram certo. Como que eu vou fazer isso? Gente, não.
não precisa fazer dieta de passar fome, não precisa fazer nenhuma loucurada em termos de dieta. O que você precisa é implementar uma rotina de alimentação, uma rotina de treino, uma rotina de sono e, por que não, também uma rotina com o seu cérebro, com a sua psique, fazendo com que haja também uma mudança aqui, porque a cirurgia a gente não opera a cabeça, a gente opera o estômago, mas a cabeça precisa mudar junto. E se eu preciso de rotina, por que que a cirurgia não resolveu isso? Porque a cirurgia não muda a rotina, a cirurgia muda o órgão, ela ajuda você a melhorar a tua rotina se você implementar a rotina dentro da sua casa. Então, a cirurgia vai resolver um ponto. Você tem a obrigação de resolver outros pontos e ligando todos esses alcançar o seu resultado positivo. E, como eu falei, um jeito errado de começar essa nova etapa da vida é tentando fazer restrições absurdas novamente. Tem gente que inclusive tenta fazer novamente aquela dieta que fez logo depois da cirurgia, tomando somente caldos ao longo de um período. Duas coisas vão acontecer. A primeira delas é que você vai ficar fraco. E aí, você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, porque você vai estar com tanta fraqueza que, inclusive, você não vai conseguir fazer as coisas que você precisa, inclusive trabalhar, porque você precisa ganhar dinheiro. Segunda coisa que vai acontecer também, essa insustentabilidade da dieta vai fazer com que você volte a ter uma coisa chamada compulsão. A restrição está tão grande que a hora que você vê alguma comida que você gosta, você vai comer demais. Isso vai te gerar uma culpa. E aí você vai voltar de novo alguns passos para trás. Você dá um passo para frente para dar dois passos para trás. E não é isso que a gente quer justamente ao contrário. A gente quer que você dê 20 passos para frente e nenhum passo para trás. Mas somente com uma dieta bem elaborada, somente com uma rotina bem executada que você vai conseguir fazer isso. A atividade física ela deve fazer parte desse seu plano de rotina nova, porque ela também vai te ajudar nesse contexto. Pode parecer uma besteirinha e muitas pessoas até nem se importam muito, porque eles sabem que nesse período da lua de mel da bariátrica, mesmo sem atividade física, o emagrecimento ele vem. E aí que mora o perigo, que ela começa a contar tanto com isso, que ela deixa de fazer o que é correto, e ela passa a fazer o que ela acha que é certo, quando na verdade ela sabe que está fazendo o que é errado. Muitas vezes sem a devida orientação. Terminada a fase da lua de mel, rotina estruturada, acompanhamento nutricional adequado, atividade física implementada, sono ajustado, é plano de voo. É você pegar um voo daqui para Dubai e degustar esse momento, que é só seu, rumo ao emagrecimento, rumo à sustentabilidade, rumo a você nunca mais precisar falar em dieta. Você vai falar em rotina. A partir desse momento, a palavra de ordem é rotina. Você precisa ter a rotina implementada na sua vida e você vai ter o seu corpo estável, o seu corpo regulado, a sua saúde garantida, porque você vai ter uma rotina nova de atividades físicas e uma rotina nova de alimentação, uma rotina nova de sono, uma rotina nova com a sua família, muito melhor. 3 passos simples que eu vou te passar agora, tá? Primeira coisa delas, você está fazendo uma alimentação bem estruturada ou você está deixando a vida me levar e comendo beliscos ao longo do dia? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta de reestruturação é: você está prestando atenção no que você está comendo ou simplesmente indo no automático, voltando àquela rotina que você tinha de comer vendo televisão, comer de maneira rápida porque você tem que voltar a fazer alguma coisa sem prestar de fato atenção naquilo que você está comendo e dando tempo para o seu organismo entender aquilo que você está comendo? E o terceiro, e mais importante, você está respeitando o seu limite? Você está respeitando aquele momento que o teu corpo fala: para, meu amigo, para, minha amiga, eu já comi o suficiente. Isso é fundamental. São pequenos exercícios que você já pode começar de imediato na próxima refeição. Prestar atenção na comida, estruturar a sua alimentação e o principal, deixar o teu organismo falar por si, dizendo: agora já deu. E se você fez bariátrica, está vivendo esse momento agora da lua de mel, ou já passou por ela, está com dificuldades em implementar uma rotina, saiba que isso acontece não é só com você, não é só com o amigo do lado, mas é com muitos pacientes.
E entender esse momento pode ser um processo que, enfim, às vezes precisa de ajuda, precisa de auxílio. E eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para poder te ajudar através das perguntas que vocês vão fazer para mim agora nesse momento, perguntando o que que eu posso fazer por vocês. Vocês podem colocar nos comentários, me mandar no direct, que eu vou fazer questão de responder pergunta por pergunta. E faz um favor para mim, faz um favor para você, faz um favor para aquele amigo que já passou pela cirurgia bariátrica e que está precisando ver esse vídeo também. Encaminha para ele, manda uma mensagem para ele dizendo para ele assistir também esse vídeo, que ele vai também ser beneficiado com esses conhecimentos. E assim juntos nós vamos começar uma nova jornada rumo ao destravamento do seu emagrecimento. Porque muitas pessoas fazem cirurgia, mas poucas pessoas falam sobre essa fase da sua cirurgia. E por último, mas não menos importante, pessoal, curtam, comentem esse vídeo, ativem o sininho para que você possa receber todos os vídeos a partir de hoje que a gente postar nesse canal. Sigam esse canal para que ele possa cada vez mais crescer e difundir essa mensagem para todos os pacientes pós-bari que tem nesse mundo, para que eles possam entender o momento que eles vivem e assim melhorarem a sua vida. Conto com vocês, um abraço e até a próxima.